Olá, olá, centelhas, física quântica e cocriação da realidade. Boa noite, vamos chegando aqui. Nós estamos no nosso último episódio do intensivão de física quântica, onde a gente está descomplicando a física quântica junto com o amigo Mário Jorge, gente. Estamos trazendo esses conceitos da física quântica para o nosso dia a dia. E hoje vai ser, eu acho que o episódio onde mais a gente vai conseguir fazer isso, porque hoje nós vamos falar sobre cocriação da realidade, entendendo conceitos da física quântica para essa questão da cocriação da realidade, ok? Vamos chamar o amigo Mário Jorge aqui, ele ainda não fez a solicitação. Eu estou tentando ainda ativar os comentários, não sei que atualização foi essa que o Instagram fez, que eu ainda não consegui atualizar para ver os comentários, ok? Vamos aguardar. Ok, eu tô vendo só ativar comentários. Não tá aparecendo, eu já coloquei ativar comentários, eu não sei qual é o problema no meu celular. Eu transmitindo a live. Gente, hoje é o Portal 1111, né? Ai, gente, eu comecei o meu dia fazendo a minha lista de intenções para 2022. A energia do Portal 1111, ela traz essa energia de mudança. Inclusive, eu tô até aqui, ó, com essa imagenzinha aqui, que é até usada no Feng Shui, que é Shiva, o dançarino cósmico. Quem já viu? Significa, gente, exatamente o fim de um ciclo, a destruição de um ciclo, ou seja, o encerramento para o início de algo novo. E essa energia do Portal 1111 vem todo o ano, exatamente trazendo pra gente essa sensação de renovo, de novos começos, aquela energia de vontade de mudar. Pode perceber que da essa época de novembro você já fica agoniado para querer fazer alguma mudança na sua vida. E o que é que acontece? Essa energia vem e faz com que você tenha aquele empurrãozinho do universo para então você realmente seguir uma nova direção, um novo caminho, fazer uma grande mudança ou uma pequena mudança, seja qual for, para que você possa então expandir. Fazendo sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados, né? Então é testar novos começos, novos caminhos para que você expanda. E o Portal 1111 traz isso. Então eu sugiro para você aproveitar essa energia desse portal e fazer a sua lista de intenções para o ano de 2022. Vamos lá que eu estou esperando. O Mário já mandou o convite de solicitação. Vamos lá que hoje nós vamos falar de cocriação. Inclusive, vamos aproveitar o tema do ar, que é o Portal 1111. Gente, a cor da live tá diferente no celular do Elson. Tá super uma cor diferente. Estou com 2 celulares aqui. Olá, Mário, tudo bem? Vamos lá, né? Teve dificuldade aí hoje, né? Pois ainda tá com aquela situação, só que é só no meu celular. No celular do Elson, fica ok. Não tá aparecendo os comentários. Para eu ler o comentário do pessoal, eu tô tendo que usar 2 celulares. Então, eu tô transmitindo através do meu e estou lendo os comentários através do celular do Elson, que tá como participante. Mas eu vou ler e a gente vai, né, conseguir fazer esse bate-papo legal hoje. E eu tava falando... Vai contornar. Oi? Vamos contornar. Vamos, com certeza. Isso tudo é aventura, né? Senão não tem graça. Senão não tem aquele frio na barriga. Isso que deixa o filme emocionante, né? Quando a gente vai assistir um filme, uma série, a vida é assim. Então, Mário, hoje eu estava conversando com eles
Hoje tem se falado muito do portal 1111, porque o 1111 é aquela coisa da hora repetida, que mostra sincronicidade, tipo sinais de sincronicidade, e é aquela sensação de renovação que bate todo o fim de ano, fazendo lista de intenção para o próximo ano. Então, um assunto muito que casa muito bem com o que a gente vai falar hoje, né, sobre cocriação da realidade. Então, quando eu faço uma lista de intenções, para o próximo ano, eu estou querendo o quê? Cocriar essas coisas da minha lista no ano seguinte. Então, hoje, vamos ver o que é que a física quântica e a física digital fala sobre isso. Então, a gente ficou de falar sobre 3 formas que o Dr. Tom Campbell sugere de cocriação da realidade. Então, fica aí, pessoal, já pega papel e caneta, porque falaremos de 3 formas para você cocriar sua realidade aí com a física quântica. Vamos lá, Mário. Ok. Eu vou fazer um pequeno preâmbulo aqui para poder chegar, entender um pouco melhor para fazer a conexão. Ok? Então, essas ideias pressupõem uma realidade digital que explica a física quântica, inclusive como a gente esteve vendo esses dias todos. Né? Então, desse conceito de realidade digital, de realidade virtual, né, nós estamos nos manifestando, nós, consciência, a consciência que somos, a centelha que somos, através de um personagem, de um avatar, okay? Como se fosse num videogame. Né? Então, a gente é a consciência que está por trás e que manifesta, e que controla, e que pilota esse avatar. Tá? Esse avatar se manifesta nessa realidade e tudo aqui é construído a partir de informação através dos filtros do avatar, começando pelos filtros da programação que individualizam o avatar e que dão a característica de visão, audição, olfato, tato. Então, tem uma série de coisas, né? Memória, sentimentos, sensações. E a gente tem, com essa capacidade de memória, a gente vai tendo as vivências e vai construindo o personagem, né? Vai construindo o ego, né? A partir dos medos que tem, as crenças que adquire, aquela pilha de crenças constrói o personagem. E a consciência que está lá dentro, no centro. Mas ela está recebendo as informações filtradas por toda essa experiência e essas programações do avatar. Tanto as de programa, porque são as limitações dos sentidos, né, dos 5 sentidos, mais os sentimentos, mais os pensamentos e as crenças, e as limitações que nós mesmos impusemos sobre nós. Isso é uma característica importante de entender. Né? Porque a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai se impondo uma série de coisas que não são regras do jogo, são regras que a gente aceitou ou impôs para nós mesmos e toma como verdades e que também acabam fazendo parte do conjunto de filtros. Tá? Então, a partir de tudo isso, toda a informação que a gente recebe de fora através dos sentidos, elas são filtradas através de tudo isso e a gente acaba reconstruindo tudo dentro da nossa cabeça. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com você antes, não sei se da outra vez a gente falou disso, mas se você falar de cérebro mesmo, por exemplo, a ciência estuda que dentro do... O cérebro também é parte do avatar, ok? Também é virtual, mas ele tem algumas funções. Então, a parte da visão, ela está na parte de trás da cabeça. Então, o sinal entra pelo olho, a luminoso, é transformado em eletricidade, caminha até a parte de trás. Então, lá dentro, no escuro, está sendo reconstruído tudo. E se você for mais longe, não é nem isso. Está tudo sendo reconstruído na consciência que nós somos, através de todos esses filtros. Mas a realidade, né, ela é, então, em princípio, mais leve do que a gente imagina, porque ela é feita de informação. Mas aqui, nesse ambiente, as regras são bastante rígidas, né, para garantir que não fique uma maluquice, que nem um sonho, né, para que as coisas tenham consistência, tenham continuidade, tenham realidade. É uma realidade real, tudo que a gente experimenta é real, mas tudo que a gente experimenta é pessoal, porque passa pelos nossos filtros. Tá? Então, esse é o preâmbulo, mais ou menos, de forma simples e rápida, que eu queria fazer, para a gente poder entrar nos conceitos de como criar a realidade. Porque como é que você cria a realidade se você nem entende o que ela é e como ela funciona? Então, uma pincelada, esse é o funcionamento da realidade e como que a gente interpreta ela.
É verdade. Nossa, é excelente, Mário. Me lembrei bem exatamente do Caibalion, né, que são as 7 leis, e a primeira lei é o mentalismo, que é a que eu acho congruente muito com a explicação do universo digital. Então, é usado esse termo mental. O universo é mental, tudo é mente, e tudo ocorre dentro da mente infinita do todo, que seria o sistema mais amplo. Então, ele diz assim, que se você não entender essa primeira lei, você não entende mais nenhuma outra. Que a principal a ser considerada é a natureza característica mental do universo, ou seja, a imaterialidade, por assim dizer, como você falou, né? Tijolo não faz tijolo, né? Enfim. Então, assim, o pessoal aqui do canal, eles estão bem habituados à questão de que a gente tem que colocar a primeira coisa a entender é a primeira lei, é o mentalismo, que é a característica informacional, ou digital, ou holográfica. Até no Caibalion usa um termo assim de uma natureza como se fosse fantasmagórica. Então, entendendo isso, aí sim os outros conceitos de criação da realidade podem ser compreendidos. Mas se a minha cabeça está muito naquela coisa do materialismo, né, o paradigma materialista, aí se torna assim, isso aí é balela, isso não tem influência nenhuma sobre o meio, não, né? Então, o que o Mário está querendo dizer, gente, é isso. Vamos falar das 3 formas, mas não esquecendo que estamos vivendo num universo informacional, digital, holográfico, mental, enfim, né? O pessoal já está acostumado, porque eu digo que Legal, os magos, legal. o mago, né, digamos assim, aquele arquétipo do mago, por que ele é poderoso? Porque ele sabe a natureza mental do universo. Todo o resto não pensa que é matéria com matéria, pedra com pedra, né? Então, a primeira coisa é ser considerado. Arrisco a dizer, May, né? Não sendo mesmo tanto a minha praia, mas que é um dos fundamentos para que alguém, né, se dê por mágico, ou tente ser mágico num bom sentido, né, que é o que você está dizendo, né, o mago, né, é a compreensão da coisa, é a compreensão da realidade, é a compreensão do funcionamento. E como é que você se propõe a alterar alguma coisa que você sequer entende? É verdade. Né? Então, esse ponto de vista que você colocou, fantástico, ponto de vista não, esse detalhe do Caibalion sobre tem que começar por aí, né? É o mesmo motivo, né? Eu não lembrava absolutamente disso agora, mas é o motivo pelo qual eu fiz esse preâmbulo, para que a gente possa entrar, né, na magia da criação, sabendo em que terreno estamos pisando, porque você se não tiver um ponto de partida comum, e essa é uma pedra fundamental, como é que eu vou chegar e dar o passo seguinte se eu não dei o anterior? Né? Tudo parte daí. O universo é mental, o universo é consciência, né? Nesse sentido, nesse sentido mais amplo da mente, né? Aquilo que comporta tudo, onde tudo se passa, onde eu percebo as coisas, onde eu percebo os pensamentos, né? É onde tudo ocorre, né? É na minha consciência. Porque se eu tiver, vamos dizer, se eu tiver com o personagem desacordado porque bateu com a cabeça ou passou mal, eu não percebo nada. E eu não vou deduzir nada, não vou concluir nada, não vou sentir nada, eu estou apagado. Né? Então, eu preciso estar consciente. Então, a consciência é fundamental para sequer percebermos a existência das coisas. E o outro ponto é que, apesar da gente falar que é um sonho, é uma ilusão, é uma realidade virtual, é mental, é consciência, não existe nada mais real que isso. Então, que, por favor, ninguém entenda que eu estou dizendo que a realidade não é real. Não, a gente só está explicando como ela é construída. Mas tudo que você experimenta é real para você, assim como tudo que eu experimento é real para mim. Né? Perfeito. E o Caibalion fala exatamente isso também, Mário. Com outras palavras mais filosóficas, mas ele fala assim, ele usa esses termos, mas ele diz assim que não devemos menosprezar a realidade como se ela não fosse importante ou não existisse, por ter apenas, digamos assim, imagina a água em estado sólido, gasoso, continua sendo a água, só está num estado diferente. Então, a realidade existe.
o que a gente está vivendo aqui existe. Só que a natureza, a característica, digamos assim, a matéria-prima é informacional, é digital, ou holográfico, tal, né? É isso aí. O Tom dá um exemplo do peixe, que aliás outro dia eu fiz uma publicação, o povo gostou bastante, teve bastante like, de dois peixinhos conversando dentro d'água, né? Mas o Tom fala, se você tiver os peixes no meio do oceano, um oceano enorme, onde eles não vê as bordas, e com uma profundidade tal, que ele não vê fundo, não vê topo, ele está lá no meio do oceano, né? E ele não percebe, e vamos dizer que ele comece a procurar água. Isso é uma metáfora para a consciência. Você é consciência e vive num oceano de consciência, e o peixe vive num oceano de água. Vamos dizer que o peixe fosse filosófico e começasse a procurar água, ele não vê a água, é transparente, ele vê através da água, ele nada na água, ele flutua na água, mas ele não enxerga. Né? Então ele estava lá no meio do oceano procurando a água e não conseguindo encontrar. Né? Por conta, né, é uma metáfora muito interessante, porque ela remete muito para esse tema da consciência. Você não vai ver a consciência em si, você vai perceber as coisas acontecendo na consciência. Você percebe que você consegue observar seus pensamentos, seus sentimentos, né? Suas sensações, mas é um negócio bastante sutil, né? Bastante sutil. E aí você falou em fantasma, eu fiquei imaginando, imagina se o Hermes Trismegisto viesse aqui e visse a gente falando numa caixinha aqui, e visse essas imagens nossas, né? Ele ia imaginar que nós éramos fantasmas, né? E a situação é meio parecida, porque ele estava num ambiente completamente diferente, no Antigo Egito, e não existia nada disso, mas ele está percebendo que a realidade mais fundamental, como vista daqui, ela é um pouco fantasmagórica. E se você está no outro lado, você olha aqui também parece, vamos dizer, fantasmagórica, porque o local em que você está da realidade, ela parece real e sólida sempre para você, por conta dos seus próprios filtros, e faz parte da programação. E a outra realidade, qualquer que seja, fora da que você está, sempre parece um tanto fantasmagórica. Né? Você atravessa paredes, coisa e tal, porque elas, na prática, não existem para você. Né? São criações informacionais e você não está preso nas mesmas propriedades que as pessoas estão ali dentro, né? No sentido de ter que obedecer aquelas propriedades. E se a gente deixa o corpo por qualquer motivo e faz uma viagem como consciência a qualquer outra realidade, inclusive essa, a gente deixa de ter essas limitações. As limitações vêm do programa deste ambiente e do programa deste avatar que está desenhado para interagir nesse ambiente. Mário, eu tenho uma pergunta em relação a isso, né? Já que a gente precisa entender primeiro a característica, a natureza do universo, né? A gente sabe que tem as regras da programação, as regras do jogo, que são as leis, enfim, as leis da física, as leis universais. Por exemplo, eu agora não posso atravessar a parede com o meu corpo, mas se eu saio do meu corpo, não é que eu saio do meu corpo, tipo, se eu tiro o foco do meu corpo e coloco o foco como consciência em algum outro lugar, ou, por exemplo, no mundo do sonho, eu atravesso parede, eu vou, enfim, eu já tive várias. Quem tem experiência de sonho lúcido, experiência de chamada projeção, né, extrafísica, vê que as leis da física se quebram todas nessas outras dimensões da realidade, do jogo, né? Só que eu já vi que tem pessoas, principalmente lá na Ásia, que elas quebram a lei da física aqui também. O corpo físico, monges, até comentei que teve uma pesquisa de uns pesquisadores de Harvard que foram num local lá no Nepal e pesquisaram fizeram um experimento com monges tibetanos, ou não, nepaleses, tibetanos, não sei, lá naquela região, não lembro mais. Os olhinhos puxados, que meditam muito. E eles, em meditação profunda, eles conseguiam produzir calor no corpo por conta da meditação, ou seja, da visualização. Então, colocaram eles numa sala gelada, os monges, e deixaram eles só de cueca, meditando, e botaram toalhas molhadas, geladas, nas costas deles. E a câmera filma, começa a evaporar a água, porque o corpo deles atinge uma temperatura que faz a toalha secar
E qualquer ser humano, digamos assim, normal, iria morrer de hipotermia naquelas condições ali. E eles colocam várias coisinhas para testar o cérebro. E aí eles, ao serem perguntados, eles dizem que eles visualizam, em consciência, eles vão para um lugar que esteja muito quente. E o corpo deles responde aquilo que a consciência deles está vivenciando como sendo real. Então, acredito que pessoas assim atingem algum nível, né, de expansão ou como é que My Big Toe explicaria assim isso, assim? Veja, a primeira coisa é assim, as pessoas que atingem esse grau de profundidade, eles passam a ter um domínio maior do avatar. Então, a verdade mais profunda é que nada é impossível, nada, né? As coisas podem ter baixa probabilidade, porque as regras são probabilísticas. Então, qualquer coisa que você vá fazer aqui, tem umas que têm alta probabilidade e outras que têm baixa. Então, atravessar parede tem baixa probabilidade. Entendi. O que não impediria de que, numa determinada exceção, eventualmente para alguém, né, com determinado grau de controle, de evolução, ele pudesse fazer isso, porque, no fundo, a parede não existe, ok? Agora, isso, né, de forma geral, as regras são difíceis de ser quebradas e a maioria da população que sequer pensa no assunto não tem a menor chance de quebrar uma regra dessa. Agora, estas pessoas profundamente treinadas em meditação, em domínio do cérebro, em domínio do corpo, eles atingem um grau de domínio, e o primeiro deles eles conseguem levar o corpo com essas visualizações, ou seja, qual for o método que eles usem, a trabalhar num outro determinado ritmo, a queimar calorias, a funcionar de uma outra forma, ou eventualmente de certa forma, desenvolver um calor próprio que seja além do natural. Agora, por quê? De qualquer forma, o avatar não é físico, né? E o ambiente não é físico, e a temperatura não é real, quer dizer, então é meio que como se fosse o Neo do Matrix, né? Do filme, É verdade. a hora que ele resolve ir para as balas, por assim dizer. Ele está numa realidade virtual que tem regras. Despertou que é uma realidade virtual e ao despertar, meio que ele adquiriu como se fosse um superpoder, né? Sobre a Matrix. Ele chegou num ponto onde ele tem um controle sobre as regras do jogo, mas é limitado a ele e a um ambiente próximo, ok? E isso faz sentido, né? Então, como o caso desses monges, não é uma coisa ampla. Você e eu não estamos nesse estágio. Tem duas coisas que te levam a esse estágio. É um treinamento metódico profundo de práticas, como a meditação e o controle do próprio organismo, e visualização. Mas aí, o melhor que isso ainda é uma evolução real, porque esses resultados, vamos dizer, parapsicológicos da história, eles são uma consequência natural da evolução do ser. Então, quanto mais o ser está evoluído, o que quer dizer, quanto mais em contato eu estou comigo mesmo e quanto menos identificado eu estou com o personagem, né, mais poderoso eu fico no acesso e no comando destas coisas. Agora, ele pode ser mecanicamente atingido sem que a pessoa tenha evoluído tanto, alguma coisa que um monge desse, com essa quantidade de meditação, é praticamente impossível que ele não tenha evoluído também. Mas algumas coisas podem ser atingidas por práticas, mas elas vão ficar assim, incertas, não vão ficar um negócio assim consistente, e se você não tiver o mesmo grau de evolução compatível com aquilo que você está ali fazendo. De qualquer forma, essas coisas ocorrem esporadicamente, pontualmente, né? De forma que... E outra coisa, o sistema, como você costuma dizer sempre, ele está sempre tentando ajudar. O grande sistema de consciência, né? A fonte, a mãe, o pai, né? Como queremos chamar, ele tem o maior interesse na nossa evolução e ele também dá pistas que quem não estiver preparado não percebe, né? E quem olhar para aquilo e não estiver preparado, não, é forjação, eles estão enganando, fizeram algum truque, foi difícil, né? Porque na televisão fazer mágica hoje em dia é fácil. Tem igreja que diz isso é coisa do demônio. Não, também, né? É coisa do demônio. A pessoa, na hora do medo de perceber e atribuir que tem algo a mais além daquilo que ela considera abalando, começa a abalar as crenças, os medos, e a pessoa apela para qualquer desculpa para se agarrar
no conjunto de crenças dela. Essa que é a verdade. E essa que você citou é uma delas, né? Ah, não, é a coisa do demônio. Vamos matar todo mundo, que é melhor não ter ninguém que faça isso para eu não ver, para eu achar que aquilo não existe de acordo com a regra que eu fui, que eu adotei, né? Que eu aceitei, que eu fui doutrinado. Entendi. Então, realmente tem isso. Agora, não tem problema nenhum. Então, como eu estava dizendo, em geral, as regras não são quebradas. Mas em determinadas situações pontuais, vamos dizer, não é no Jornal das 8, no Jornal Nacional, que você vai ver o monge levitando, né? Olha, o cara está levitando, está levantando do chão. Isso aí... Coisas. E quando parece, você... eles desmerecem, dizem que é charlatanismo, que isso daí não é verdade. Ninguém... Primeiro que eles fazem isso mesmo, mas mesmo que ele não fizesse nada, que fosse algo, né, que uma montanha começasse a subir sozinha, vai flutuar no ar, e estivessem filmando online, quer dizer, e assim, que a maior parte da população visse aquilo, muitos iam achar que era um truque de efeito especial, porque o Hulk faz isso, o Thor faz isso, o Super-Homem faz isso, e todo dia sai no filme, quer dizer, mesmo que acontecesse, mas é muito raro, quer dizer, você vê que essas coisas são pontuais. Então, são pistas sutis, tipo assim, quem tem olhos, veja. Né? Quem está aberto a perceber, perceba. Eu estou aqui, né, a fonte, e estas coisas são possíveis. Né? A realidade não é o que te parece. Da mesma forma que esse 1111, né, às vezes são sinais, são coisas para despertar, né, que você estava comentando, e estas coisas pontualmente, que nem pessoas que lembram, 99% da população não lembra da reencarnação anterior, nem das outras todas. Mas tem algumas pessoas que lembram com tantos detalhes que as pessoas vão investigar, encontram a vida dessas pessoas, às vezes encontram parentes vivos, comparam notas, né? E aí você fala, meu, não tem explicação para isso, a não ser que a pessoa tivesse acesso àquela informação porque passou por aquilo. Mas tem gente que jamais, né, quando o medo aparece, você fala, não, mas isso é contra a minha religião, né? E não é possível, não, é forjação. Né? Então, assim, quem não quer, não aceita nada. E quem está preparado pode perceber e definir coisas que são evidências bastante claras, inclusive, né? Exatamente. E eu perguntei também, é interessante, porque no Caibalion fala que existem mestres, né? Ele fala assim que, por exemplo, em locais pontuais, podem até fazer chover. E teve uma parte no livro da Esther Hicks que ela conta que estava assim, uma seca muito grande lá no Texas, assim, tipo, não tinha previsão de chuva em nenhum momento. E conhecendo, né, as regras do jogo, ela desejou muito fortemente que chovesse, por causa dos animais, por causa que estavam sem água, estava todo mundo sofrendo muito com aquela seca. E aí choveu, deu uma leve chuva. Aí no jornal saiu assim, dizendo que teve leves pancadas de chuvas isoladas na região que era que ela morava, inesperadas. Inesperadas, não previstas pancadas de chuva. Mas é exatamente isso. Uma das coisas que o Tom fala sobre as regras do jogo, a parte, vamos dizer, quase que física disso, é a questão da incerteza. Então, fenômenos sobre os quais existem grande incerteza, ou seja, pode acontecer qualquer coisa, porque não chama atenção. Você está aqui, está um baita sol, de repente o tempo vira e chove. Isso acontece? Claro que acontece. Com certa frequência. E, eventualmente acontece. Todo mundo já viu acontecer de repente. Ou está chovendo, de repente abre, espalha tudo e faz o sol. Então, assim, ninguém ficaria surpreso se num determinado momento de seca chove um pouco, ou se num determinado momento de chuva faz uma estiagem. Então, não é uma coisa impossível. A incerteza é muito grande. Outra coisa, a previsão do tempo é um esforço de fazer ciência, mas ele é extremamente impreciso, porque existe grande incerteza. O mecanismo não é claro, tem um monte de aleatoriedade, de estatística envolvida. Então, isso não está... Outra coisa, não tem, vamos dizer, pessoas concorrendo com você. Outra coisa que a gente falou de uma regra do jogo se você quer uma coisa, mas a outra pessoa quer que aconteça diferente, e se tem outras 10 pessoas querendo que aconteça diferente, uma coisa é você trabalhar num tema particular, pessoal seu, e outra num tema comum com os outros, que a vontade de todo mundo vai interferir naquilo. Mas sobre a chuva, de repente, ninguém
está olhando, está chovendo, não está chovendo, não está chovendo, e ela fez um acesso adequado, num estado adequado, e conseguiu fazer com que chovesse, não tem nada de impossível nisso, e ninguém nunca vai poder provar ou desprovar que foi ela ou que não foi natural. Então, isso quer dizer que tem uma grande incerteza. Se tem incerteza, tem facilidade maior de manipulação para uma pessoa que saiba o que está fazendo. Não tem nada de impossível nisso, né? Porque a incerteza no tempo é enorme. Então, você tem um acesso, você não está concorrendo com ninguém, né? Por assim dizer. É verdade. Entendi. Maravilhoso. E vamos para as 3 formas. Ok. Então, gente, esse Ok. primeiro início aqui de papo, né? Essa introdução bem legal, falando sobre a primeira coisa que, antes da gente falar dessas 3 formas de cocriar realidade, a gente precisa entender que o universo é digital, o universo é informacional, é mental, como diz no Caibalion também. Então, entendendo a característica do universo, entendendo as regras do jogo, nós vamos conseguir cocriar a realidade. Então, essas pessoas que a gente mencionou aqui, elas entenderam. Eu achei maravilhoso o exemplo que o Mário deu do Neo, do Matrix, né? Então, por que o Neo ficou poderoso no Matrix? Porque ele sacou que o negócio era mental, que era uma Matrix, que era tudo, né? Então, ele sacou, então, tipo... Ele acessou, né, possibilidades diferentes que os outros que estavam dormindo não conseguiram acessar. E você já assistiu o show de Truman já, né? Na hora que o Jim Carrey, o personagem dele, começa a suspeitar que aquilo que ele não tá, que aquele mundo que ele vive não é real, aí tem uma hora que ele começa a fazer testes, tipo, falando com as pessoas, né? Interagindo com os figurantes. Aí ele atravessa a rua e o ônibus vem e ele faz assim no ônibus, tipo assim, para o ônibus parar, e ele para o outro carro, todos os carros param. Naquele momento ele está testando se aquilo é real, porque ele já está desconfiando. Então, vamos dar uma de show de Truman, de Neo, fazer os nossos testes dentro daquelas probabilidades mais acessíveis possíveis para a gente começar. Você veja, você falou ainda como exemplo ontem da questão do arco-íris, né? Um arco-íris, você para manifestar um arco-íris tradicional, que não seja uma imagem, né? Outra coisa, que seja no céu, né? Você vai ter que ter chuva e sol, quer dizer, não pode ser uma cobertura completa, tem que ter um ângulo de sol e tem que ter chuva, mas está envolvendo o ambiente. Então, juntou as duas coisas e ela aconteceu. E eu estava olha, para um arco-íris no WhatsApp, na televisão, na camisa. Não, podia. Eu quero... Exatamente. Tanto faz, mas no celular, aí o que o universo botou para mim? O próprio da natureza, feito ali. O original, para não ficar dúvida. Agora, então vamos para as 3 formas de criar realidade. Porque se você parar para olhar, qualquer coisa que você imagine, você deve poder encaixar em uma dessas 3. Tá? E as 3 primeiras, ela meio que tem uma certa graduação. Isso é uma percepção minha, né? Em termos de facilidade de acesso no seu dia a dia, por assim dizer. Algumas estão mais perto da Terra e outras estão mais perto do céu. Então, a terceira, que é a que todo mundo quer fazer, né? As pessoas querem, às vezes, sair voando sem ter aprendido a andar. E sem ter aprendido a subir escada, né? Sem ter aprendido a bater asa e já quer sair voando. Então, assim, é o que eu falo. Não é impossível, nada é impossível, é óbvio, né? Mas, assim, então eu vou começar e seguir a ordem da graduação, porque é o que faz sentido. Então, e a última vai ser a renderização, ou a materialização, ou o colapso de onda, porque ela requer um treinamento maior, um esforço de evolução pessoal maior, e você pode fazer em qualquer circunstância, você pode ir treinar, como a gente comentou, a qualquer momento. Mas vamos dizer, talvez, porque está mexendo em alterar probabilidades futuras, ok? Então, e as outras estão dependendo só de você e não tanto das regras do jogo. Elas dependem das suas próprias. A gente citou como é que a realidade é, e a primeira, vamos começar pela primeira, eu só citei a última para as pessoas saberem onde ela vai estar, tá?
para não fiquem frustradas que nós vamos chegar nela também. Né? Então, a primeira é a questão de como você percebe, como você interpreta, né? Como você escolhe, porque todas as regras envolvem escolhas. Veja, tudo nessa realidade envolve escolha. Tudo são escolhas. O que nós somos hoje é resultado de todas as escolhas que fizemos no passado e aquilo que aprendemos ou deixamos de aprender em função dos resultados das escolhas que tivemos, ok? Então, tudo aqui é escolha, cada minuto. Estar aqui participando, assistindo, fazendo perguntas, tentando compreender, são todas escolhas. Né? Para estar aqui agora, prestando atenção, você fez uma série de escolhas. Sim. Tá? Então, tudo são escolhas. E escolher qual é o ponto de vista, qual é a percepção, qual é o filtro que você vai dar para qualquer coisa que você está percebendo hoje, é uma coisa que está 100% sob seu domínio. Então, seja lá como seja que você está percebendo as coisas hoje, e está percebendo isso é uma forma negativa de realidade que você está percebendo, a má notícia é que você mesmo está criando em função da sua percepção. E a boa notícia é que está nas suas mãos, como foi você mesmo que entrou nesse caminho, a mudar esse caminho e passar a perceber de uma forma diferente. Perfeito. Então, o filtro, né, é a questão do óculos. Se eu pintar esse óculos de um cor-de-rosa levinho, né, eu vou pôr ele aqui e vou começar a ver tudo cor-de-rosa. Se eu pintar de azulzinho, eu vou ver tudo azulzinho. Se eu pintar de cinza, vai ficar tudo escuro. Se eu pintar de preto, eu não vou ver nada. Então, a gente tem a limitação do programa, que é a visão, o olfato, audição, o que eu percebo, o que eu penso, o que eu sinto. Isso é funcionamento do programa, né? A forma como a consciência interage neste ambiente aqui. Agora, como a gente conversou antes, em função dos medos que a gente tinha ao longo do caminho, da infância, da juventude, a gente foi coletando crenças e empilhando para aplacar os medos e criou o personagem, o ego. A gente tem uma história, a gente tem umas vivências, a gente faz associações automáticas sem parar para analisar, e isso tudo entra na filtragem. Então, tudo passa por essa experiência nossa e é filtrado, e a gente acaba vendo com a lente dessa experiência. E se a gente entende isso e altera essa lente, por exemplo, em vez de focar, né, porque toda situação é de crescimento, é oportunidade de aprendizado. Se eu focar na oportunidade, no aprendizado, no desafio, e no positivo que está ali, e não é simplesmente pensar positivo, não. É encarar as situações e olhar. Né? Eu tive aquele caso que você sabe, da morte de uma esposa por câncer, e aquilo foi terrível, foi 6 meses, e foi hediondo, e foi, né, terrível, terrível. Porém, em determinado momento, quando o bicho pegou logo no início, quando eu descobri aquilo e vi o que era, né, eu tive uma iluminação e vi que aquilo só podia estar ocorrendo por necessidade de aprendizado de todos os envolvidos. E eu percebi naquele momento também que eu não tinha incidência sobre o que os outros iam conseguir aprender ou não, mas eu tinha como prestar atenção máxima e extrair o máximo de conhecimento, porque eu não queria repetir uma experiência daquela pelos mesmos motivos e desperdiçar aquilo que a gente já estava passando. E eu percebi, então eu tive essa intuição que aquilo tinha a ver com aprendizado, então que eu tinha que ficar atento e aprender tudo que eu pudesse da situação. E eu acabei, claro, tive que lidar com todas as dificuldades e todas as coisas horríveis do processo, mas foquei do lado positivo. Tá? É um exemplo drástico, mas muita gente passa por isso. E às vezes a situação mais grave ou menos grave, ou ela não termina sendo letal, mas toda situação, que eu quero dizer é, por pior que seja, ela tem lados positivos, porque a gente, lembrando sempre, toda situação, isso é um aprendizado posterior, mas toda situação, e o Tom insiste nisso, toda situação que ocorre aqui é situação de aprendizado. Então, se eu foco e vejo que vai ter um desafio, vai ter aprendizado, mesmo na pior situação, eu consigo ver um lado positivo, e ao invés de entrar num processo e acabar numa depressão ou qualquer coisa, em coisas piores, né? Eu fiquei focado em ajudar no que podia, a todos em volta e a ela, e em aprender o máximo, porque a gente ia ter que passar por aquilo. E como eu tinha essa perspectiva positiva, eu consegui passar por aquilo, e eu hoje entendo isso muito melhor, porque eu não entendia exatamente aí, esses líderes, tudo que se passava naquele momento. Mas hoje eu sei, então, quando
estou numa situação, olhar para o lado positivo. Qual é o desafio? O que, que eu tenho para aprender aqui? Né? E vou me focar nisso, vou extrair o sumo daquilo. Então, mesmo que seja uma situação desagradável, ela tem coisas positivas, né? Então, a forma como eu taxo ela, não, eu sou um coitado, eu sou um sofredor, Deus me persegue, me colocou aqui de castigo, estou pagando o karma, né? Eu tenho um monte de coisas negativas que eu posso pôr em cima e olhar o lado negativo e ficar me lamentando, reclamando da vida, em vez de tomar uma atitude positiva a respeito. Agora, começa pela percepção, e a percepção você pode mudar. E, falando de coisa prática, você não tem que mudar 100% todas as percepções do dia para a noite. Pratique com alguma coisa, como a gente falou antes. Comece por uma coisa pequena, ache o lado positivo, veja o que pode ser extraído daquilo, experimenta com uma, experimenta com duas, experimenta com três, e vê se eu não estou falando a verdade. Vai lá e experimenta. Não precisa esperar que alguém fique doente e morra, porque, sabe, de repente você consegue até evitar isso, porque você não precisa mais do aprendizado mais grave, porque você foi somando aprendizados pequenos e chegou lá sem passar pela situação pior, porque você cresceu e não houve mais necessidade daquilo para você. Então, a mudança da perspectiva é fundamental e ela muda a sua realidade. Tudo bem, você não vai perceber uma mudança gigantesca, salvo que seja uma coisa muito dramática do dia para a noite, mas se você vai acumulando mudança, daqui a um tempo, a sua realidade que era negra virou cor-de-rosa. Você está focando no positivo, o que você focaliza aumenta, você aprende, você cresce e está mudando a sua realidade. Essa é a primeira forma. Ai, que maravilha, Mário. Isso tudo que você está falando, eu li hoje mesmo no livro que eu estou lendo, eu li isso também, e eu estou me lembrando do que, pessoal, vocês conhecem, a alquimia mental. O Mário foi um alquimista ali naquele momento, quando ele estava com a esposa dele, né, passando por aquela situação de câncer. Ele teve que fazer uma transmutação da visão da polaridade negativa da coisa para uma polaridade positiva. Então, isso é transmutação mental. No Caibalion fala sobre isso, que isso é algo imprescindível. Aí ele fala assim que as pessoas que conseguem fazer isso, elas atingem um grau de domínio próprio muito grande, um grau de clareza e de equilíbrio emocional. Então, é exatamente disso. Quando você olha para a situação, o que eu tenho para aprender com isso? Deixa eu encontrar os aspectos positivos disso. E parece clichê falar isso, né, Mário? Mas já estava falando. O Dr. Tom Campbell, né, um físico da NASA, pesquisador de consciência, autor de My Big Toe, está falando sobre isso, mudança da polaridade, daquilo que o tempo todo, sabe, a pessoa negativa, só vê o ruim, só se vê vítima na situação, todo mundo é vilão, ou eu sou um coitado, eu não tenho poder nenhum sobre nada. Ela tem uma vida que vai ser congruente com o foco que ela está colocando da coisa, né? Que é na negatividade. Mas existe, sim, a opção da gente olhar de uma forma diferente para as coisas. E Abraham Hicks chama isso de mudança do eixo. Mudança do eixo, se eu não me engano, mudança de eixo, de foco. Então, quando você passa a olhar diferente, e tem o exemplo que você deu da pessoa que estava num campo de concentração e começou, gente, na situação extrema, dentro de um campo de concentração nazista, e começou, o Mário sabe melhor sobre isso, e ao dar o foco na realidade dela. Só para citar o nome, as pessoas podem pesquisar. Ele tem um livro, ele criou uma filosofia, chama Logosofia, eu acho. O cara chama-se Viktor Frankl, esse do campo de concentração que você citou. E ele achou a beleza no céu, ele disse, eu vou procurar alguma coisa boa nessa situação. Ele se propôs a si mesmo, né, olhar aquilo como oportunidade, ele já estava lá, ele não podia mudar aquilo, uma oportunidade de estudar uma situação, as pessoas, ver o que as ajudava e o que ia contra, o que as fazia ter uma sobrevivência mais longa, o que fazia com que morressem mais rápido, e o que ele foi aprendendo, ele foi realimentando os colegas deles ali,
e fazendo com que aquilo tivesse um impacto positivo. Então, e ele, obviamente, ele está aprendendo, está crescendo, está ajudando os outros, né? E isso fez com que ele sobrevivesse, tanto que ele saiu de lá, né? Ele foi um dos poucos sobreviventes, e alguns que ele ajudou lá também, inclusive ajudou guardas. Isso é citado apenas porque eu acho um exemplo emblemático, né? Porque as pessoas ficam, às vezes, esperando, né? Dizendo, não, eu preciso das condições ideais para poder fazer isso. Exato. Cara, não tem condição ideal, né? O Tom fala o seguinte, para você começar a sua jornada, o ponto ideal é o ponto onde você está. Comece, dê o primeiro passo, dê mais um, dê mais outro. Não tem que esperar a condição ideal para nada. Perfeito o exemplo do campo de concentração, porque assim, sempre que a gente fala isso, foca na polaridade positiva, de vez em quando aparece alguém, como? Isso é impossível, porque você não tem boletos para pagar, porque você não sabe que você está com dor, que você está com uma doença, que está com um filho assim assado. Gente, é como todo mundo tem os seus, né, as suas lutas para lutar. Todo mundo tem seus boletos e se atrasar, tem as multas, inclusive. Gente, olha a história do Viktor Franklin. É um caso extremo. O Mário, a esposa dele, né, com câncer ali, ele conseguiu olhar para a situação de uma forma a tirar aprendizado. E quando você está nesse ponto de vista, encontrando as coisas positivas, você parte para a ação com uma mente sã, com uma mente tranquila, que você vai saber o que fazer, sendo direcionado pela calma, pela paciência, pela sabedoria, pelo amor. Pela iluminação, pelo insight, Exato. como é que chama? A intuição. Intuição. Né? Você está atento, né? Todas essas coisas aparecem, ajuda aparece, né? E eu não tenho esse hábito de enxergar as coisas, eu não vi nenhum anjo, não vi nada, mas eu senti as dicas em mim mesmo, entendeu? E não eram coisas que eu já sabia, né? Não, ele já sabia isso. Não, eu não tinha passado por isso, eu estava desesperado, desespero puro. Aí no meio do desespero, altamente focado, eu propus a pergunta, mas o que é tudo isso? Para que tudo isso? É uma oportunidade de aprendizado. Foi a resposta que me veio, entendeu? Ponto. Acabou-se. E quando eu vi de mim mesmo a resposta, sabendo que não fui eu que falei, né? Eu falei assim, puxa vida, fundamento total, né? Fez sentido para mim. Né? E claro que ao longo do tempo isso pôde se comprovar como real, mas no primeiro momento era um insight, era uma intuição. Né? E acontece, veja, você não tem que atingir o grau de monge, que nem você estava citando, que o cara consegue esquentar as toalhas geladas. Cara, isso é a melhor oportunidade de evolução são os acontecimentos do dia a dia, sejam eles quais forem, no campo de concentração, ou outra coisa mais leve, ou um problema de saúde, o que for. Né? Aliás, tem um livro aí que chama, acho que a Doença como Caminho, é um negócio desse, porque né, tudo que acontece aqui é oportunidade de aprendizado e crescimento, as doenças, sejam suas ou dos outros, também são, né, dos outros próximos. Né? Como é o caso desse que eu tive. Tudo, no final do dia, é oportunidade de aprendizado e de crescimento. E não quer dizer que eu passei, não, agora está fácil, né? Gente, passei 6 meses, né, com a família, todas as pessoas próximas sofrendo, até o sofrimento final, mais doloroso possível, né? Mas dentro de uma perspectiva e outra, né? Após o evento, a percepção também, outro aprendizado de que a pessoa que estava ali não tinha nada a ver com o que sobrou ali. Né? Exatamente. Então, assim, os aprendizados não param o tempo todo. Né? A coisa vai ficando evidente. E eu posso dar o meu exemplo, que realmente o que começou a dar uma virada na minha vida, de forma prática, foi exatamente isso. Mudança do foco da polaridade, da negativa, da falta, para as coisas boas, que eu usava, ainda uso até hoje, o caderno da gratidão, ou dos aspectos positivos, que era escrever 10 coisas boas que eu tinha na minha vida. E naquela época, nossa, eu estava contando para um amigo como eu estava, minha situação há 3 anos atrás, e onde eu cheguei é surreal. E eu não largo ainda esse caderno. Hoje eu escrevi nele. Então, eu começo a escrever. Então, isso é uma forma da gente, digamos assim, se forçar ali, escrevendo,
a olhar para o foco positivo. E uma coisa vai chamando a outra, quando você vê, você já está mais positivo que negativo. E veja, exatamente como eu falei, não é você pensar positivo, vai dar tudo certo. Não é que vai dar tudo certo. Tudo que der vai ser certo. Vai ser certo o que você precisa e você vai se virar bem com aquilo, seja lá o que for que aconteceu, ok? E você que está vendo o lado positivo de cada coisa que está acontecendo. Você está, no mínimo, extraindo algum aprendizado e crescimento de uma determinada situação, né? E veja, a gente estava comentando do caráter mental e da consciência, né? Então, como o que eu estou percebendo hoje, em geral, as pessoas estão buscando mudar de algo que não parece tão bom para algo que pareça melhor para elas, certo? Então, esse é o objetivo, é melhorar, não é ficar pior. Nós não estamos ensinando o caminho para você ficar pior, né, do que você estava antes, né? Então, em geral, as pessoas estão vendo as coisas de uma forma negativa e têm a oportunidade de melhorar a sua própria vida, mudando, porque a realidade é a percepção. Se você tem filtros negativos para as coisas e tudo você é vítima, tudo que acontecer, você nem vai ver o que acontecer de bom, você não vai ver, né? Não vai perceber, não vai taxar dessa forma, vai ficar focado no ruim e vai a cada vez focar mais no ruim, o ruim cresce, o ruim se amplia, o ruim você atrai, né? E uma coisa vai cavando a outra. Você precisa mudar e comece por alguma coisa. O que você falou de você procurar as coisas positivas, né? Além de tudo, em vez de só procurar só o positivo em algo que parece ruim, você também tem a possibilidade de ver, começar a prestar atenção e ver, porque você acorda de manhã, você já tem um motivo para agradecer. Tem sei lá quantos milhares de pessoas ou milhões não acorda, né? Acorda e leva um susto. Ai, morri, né? Vamos dizer. Não é? Né, Mário? Isso depois que eu vi o meu tio e meu avô que faleceram de Covid, precisando de aparelho para respirar e o que eles mais queriam era respirar. Meu tio ficava assim, eu quero respirar, eu quero respirar. E a gente vai fazer isso. Meu Deus, isso é uma bênção. Meu Deus, né? Acordei de manhã, acordei. Obrigado, Senhor, né? Por assim dizer. Aí, respirei, olha que delícia, pulmão livre, vias aéreas livres, né? Estou respirando, outra maravilha, né? É assim, tomei o café da manhã, seja lá o que for, outra maravilha. Abri a janela e estava sol, olha que lindo. Abri a janela e está chovendo, olha, vai molhar as plantas. Você entendeu? Não tem. Para todo lado que você virar, você vai ter facilidade, você vai ter dificuldade em achar só 10 coisas positivas. Se você tiver com a mentalidade boa para você. Não é boa para os outros, é boa para você. Né? Exatamente. Gente, então vocês entenderam por que não é balela de pensar positivo, vai dar certo, acredito. Não, é você realmente encontrar aspectos positivos na sua vida e ao estar diante, face a face, com uma situação desafiadora, você se decidir a encontrar uma forma de ver a situação por um ângulo mais positivo. Não importa a situação. A gente deu o exemplo do homem no campo de concentração que conseguiu fazer isso e transformou, mudou a realidade dele e de várias pessoas, né? Escreveu o livro e tudo mais. Então, como a realidade é informacional e você está criando ela a partir da tua perspectiva, se a tua perspectiva foi polarização negativa o tempo todo, o óculos sujo, negativo, o que é que vai ser a tua vida, né? Se você limpou o óculos, foco no positivo. Quanto mais foco nos aspectos positivos, mais a tua vida vai se transformando igual ao foco que você sustenta. Seria isso, né, Mário? Esse é o primeiro. E você desenvolver a gratidão por todas essas coisas positivas é uma coisa positiva também, né? Assim, você está percebendo, passando a perceber essas coisas positivas, seja grata por elas. E uma coisa vai puxar a outra também, né? Isso é uma coisa legal também. Isso não está no My Big Toe especificamente, né? Mas assim, acaba acontecendo naturalmente. Veja, se você está numa situação difícil, você vê uma atrás da outra, tudo negativo, você começa a sair e começa a ver que você tem um domínio diferente daquele que você imaginava, porque não é porque você está controlando as coisas, é porque tem um monte de coisas acontecendo e você está vendo elas de forma diferente.
e aí a coisa começa a ficar positiva e começa a dar resultado para você, naturalmente vai vir um sentimento de gratidão. Não é uma coisa que você precisa forçar, mas se você lembrar disso, com certa constância, isso também facilita a chegada disso. E a outra coisa importante também, né? Tudo que você olha, em vez de ficar olhando e se lamentando, né? E daqui um pouco tropeçar em outra cena igualzinha, porque você não aproveitou a anterior, e depois tropeçar em outra porque não aproveitou a segunda, e em outra porque não aproveitou a terceira, cada coisa que você aproveita bem e cresce, a lição foi aproveitada e a tendência é que ela não se repita. Claro que existe o acontecimento fortuito, o acontecimento aleatório. Mas, em geral, que nem foi o meu caso, uma mulher com 46 anos, né, falecer em 6 meses por um câncer grave, não é uma coisa do dia a dia normal das pessoas. Né? É uma coisa excepcional. Se eu estou com 80 anos e tive um câncer e morri, é natural. Né? Alguma coisa ia ter que aparecer. Todo mundo morre, ninguém fica para semente. Né? Isso é uma coisa natural da vida. É o pacote. Ninguém morre. Né? A vida é contínua. O personagem morre. Né? Mas é isso que eu estava querendo dizer. Agora, com relação a essa questão, o aproveitamento melhor da lição ainda faz com que você, em vez de precisar repetir lições, você possa partir para outras, de outro conteúdo, de outra leveza. Né? Aquelas mais duras são reservadas e também, em especial, para choques necessários, porque a condição sua demanda aquilo. Eu estava lá mergulhado, eu estava mergulhado na ilusão, eu era o personagem, né? Aquilo, eu reconheço que aquilo fez uma diferença para mim. Né? E depois dali eu comecei a despertar, foram ocorrendo outras coisas para as quais eu pude perceber, né? Mas o fato de você aproveitar a lição, para que você vai desperdiçar a lição e ter que ficar refazendo ela N vezes? Ainda mais se ela causa sofrimento. Então, aproveitar bem a lição vai ter um componente extra de você não precisar repeti-la, salvo por acidente. Né? Perfeito. Gente, anotaram a primeira forma de cocriar, de alterar ou melhorar a realidade é mantendo o foco nos aspectos positivos, agradáveis da vida. Né? No Caibalion chama isso de transmutação mental, que é a arte do grande alquimista. Né? Claro que são figuras, né, de linguagem ali que Hermes usa. E vamos lá para a segunda, então, forma, que são... A alquimia, desculpa, eu vou entrar um pouco na sua área, se eu falar besteira, você me corrige, mas a alquimia não se trata de transformar chumbo em ouro, literalmente. A alquimia é transformar o ser humano, né, de um ser humano que parece com chumbo para um ser humano que parece com ouro, em tamanho, crescimento, sabedoria, né? De aproveitamento, né? Isso que é transformação, é isso. Alquimia é transformação, e é isso que você está fazendo. Você está transformando a si e através disso, mas veja, é por isso que nós falamos, o primeiro controle da criação da realidade está em você mesmo, né? E o segundo também vai estar, a gente já vai entrar agora, mas assim, com isso você altera a percepção, altera a lente, e a realidade você vai perceber que ela fica diferente. Aí você fala, não é que os caras tinham razão. Experimenta. Exato. Não tem nada a perder com isso. Perfeito. Não vai nem precisar pagar, não tem taxa, experimenta. Exato. É grátis. A informação já está grátis aí nessa live, olha. Faz um caderno, aspectos positivos, busca, enfim. Esse é o desafio, o dever de casa, né? Vamos lá para o segundo, Mário. Ok. O segundo, ele é com relação à sua atitude, né? Aquele processo que você veja, a forma como você percebe, interpreta e filtra é o primeiro, é mais interno. E o segundo é que ações você toma para fora, tá? A partir de dentro, tudo sempre parte de dentro. Mas o para fora que eu quero dizer aqui é que você vai relacionar com os outros, né? A gente não vive aqui de forma isolada, a gente está se relacionando com os outros, que muitas vezes a gente enxerga daquela forma negativa e considera só como fonte de problemas e dor de cabeça, então fica mais um negócio negativo. Mas você vai continuar tendo que se relacionar com essas pessoas, e agora, você com aquele aspecto negativo, é terrível, porque você não tem nada de positivo para essas pessoas. As suas atitudes com relação a elas vai ser negativo. Né? Então, por isso que também tem essa ordem. Né?
Se você está vendo tudo negativo, você vai mudar a sua atitude, você vai ter certa dificuldade. Você pode fazer, não é impossível. Nada disso é impossível. Nenhuma delas demanda que você faça em ordem. Mas, assim, o seu crescimento vai facilitar nessa ordem, né? Agora, você é uma pessoa, vamos supor, você é uma pessoa negativa, lamurienta, reclamona, tudo é problema dos outros, né? Vamos olhar um pior caso aí. E aí, se os outros são um problema e tudo, a causa do seu sofrimento está lá fora, você não vai tratar essas pessoas em geral com flores, né? Você vai atirar pedra, você vai dar paulada, você vai ser grosso, você vai ser estúpido, ou no mínimo você vai ignorar, você vai, né? E você às vezes não vai nem perceber, porque você está tão afundado naquele esquema que você não percebe a forma como você está tratando, as coisas que você está dizendo, né, as ofensas que aquilo pode estar carregando para a pessoa, você está se lixando, você está chateado, você não gosta de ninguém, você está bravo. Estou falando no pior caso. Ninguém vai estar necessariamente no pior caso, mas só para a gente entender. Então, a sua atitude com relação aos outros, então, no pior caso, vamos dizer que qualquer pessoa que você cruza, você não cumprimenta, faz que não vê, ignora, trata mal, xinga, ou não responde, né? Então, assim, você vai tratando mal por aí, vai tratando mal por aí. Há quanto tempo você já está fazendo isso? Há um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos? Fez isso a vida inteira? Bom, então, a gente vai falar que você mudar isso vai mudar uma série de coisas no seu mundo externo. Porém, dependendo do tempo que você pratica a forma anterior de ser, não vai ser do dia para a noite também. Você vai ter que ter paciência e energia, porque você jogou para fora um monte de coisas de uma determinada forma, né? Aquilo já é padrão, todo mundo já espera isso de você, né? Todo mundo, quando vê você, já se encolhe. Estou falando do pior caso, né? Mas isso serve para todos nós em determinadas situações. Nós não somos iguais com todo mundo o tempo todo, né? Em algum grau, todos temos um pouco disso, então estou sempre falando do pior caso. Mas você chega num lugar, encontra uma pessoa ou encontra um grupo de colegas de trabalho, ou de escola, ou da família, e todo mundo já espera aquela sua atitude anterior e já está armado, né? Então, olha, já vem fulaninho, ele já vem com as pedras na mão. Então, o cara já enfia a mão no bolso, cata aquelas pedras que ele trouxe porque sabia que você vinha no evento, e antes que você abra a boca para dizer qualquer coisa, ele já tira as pedras em você. O primeiro atira, todos os outros atiram junto. Estou exagerando, né? Criando uma situação cômica, mas no fundo é isso, né? Então, a sua atitude que você teve até agora é que está coletando esse retorno de fora. Então, se você praticar, mudar essa atitude, começar a dar um sorriso, começar a cumprimentar, dizer um bom dia, né? Cumprimenta o porteiro, não chuta o cachorro, não dá um tapa na cabeça da criança à toa. Quer dizer, sempre exagerando a coisa aqui, mas assim, muda a sua atitude, né? Começa a ser mais cordato, mais educado, mais amoroso na sua atitude, pratica, porque assim, a prática leva à perfeição. Faz isso com o primeiro que você cruza, faz isso com o segundo, faz isso com o terceiro, insiste. No primeiro momento, periga até que alguém se assuste, falando, nossa senhora, o que aconteceu? Você levou um choque, bateu a cabeça, sei lá. Se você está no pior caso, vai surpreender as pessoas uma mudança drástica. Mas ninguém está exatamente no pior caso, nem com todo mundo. Mas aos poucos, de forma mais ou menos drástica, as pessoas vão perceber isso. E no primeiro momento pode achar que você está tentando manipular, que você é um sem vergonha, ainda agora vai querer manipular elas. Então, assim, requer um pouco de insistência porque você já construiu sua reputação de atitude, né? Então, as pessoas precisam ver que você está consistente na nova atitude, né? E você não tem nada a perder com isso, porque ser simpático e agradável e ser cordato, né, ser amoroso, não vai te fazer mal nenhum. Pelo contrário, para você vai fazer bem. Mesmo que esta pessoa te trate mal, você... né? Não adianta ficar bravo de volta e falar, não, eu tinha razão, vou ter que voltar para o método antigo porque o novo não funciona. Insiste um pouquinho, insiste uma vez, insiste duas, insiste três, e aí um cede, o outro cede. Você não está manipulando as pessoas, eu não estou propondo que você finja um teatro. Faça isso com sinceridade. E assim, alguns vão compreender, vão mudar, né? Você vai perceber a mudança externa ocorrendo ao longo do tempo, e no final, pode ter algum renitente, porque vamos dizer que tivesse lá fora uma outra pessoa muito parecida com aquilo que você era também, e ela não compreendeu.
então ela continua tacando pedra, mas vai ser um caso isolado. E você, com a sua atitude, né, sendo proativo e começando por você, e dando o passo inicial e criando com certa insistência e com a confiança de volta de que aquilo não é algo falso, né, que é um novo você atuando, aquilo vai mudando o ambiente externo. E aí você está atuando, porque você não tem controle sobre as pessoas, mas você tem influência. Então, a forma de você ser está influenciando. Muito do que você está captando hoje é por conta da forma como você é. Só que você não percebeu, você não olhou. Você sempre joga... Né? A nossa tendência é jogar a culpa no outro. Ele faz isso porque ele quer, porque ele não gosta, porque ele não presta, porque ele é um falso, sei lá, não importa. E é interessante, né, Mário, isso. Então, eu acredito que a gente praticando bem o passo 1, que é mudar o eixo, né, da nossa atenção e olhar mais de uma forma mais positiva para a vida e até para nós mesmos, aí a gente vai tendo mais facilidade de mudar as nossas atitudes, né, para com o outro, para com a gente mesmo. Então, por exemplo, mas tem essas formas que você falou. E a gente até faz alguns desafios, tipo, dê bom dia para alguém que entrar no elevador com você, faça um favor para alguém, que a primeira pessoa que te pedir uma ajuda, algo assim, sabe? Tipo, deliberado, tipo, com a intenção de melhorar, com a intenção de focar no positivo, né? Então, realmente, essa questão de você mudar a atitude é algo que vai acontecendo no processo da expansão. Você vai mudando a atitude. Não é que você vai, da noite para o dia, virar um Buda, um Jesus. Eu até, sabe, Mário, eu fico até assim, às vezes eu fico preocupada que as pessoas pensam assim, mas será que é verdade? É porque, tipo, as pessoas criam uma imagem da gente e aí elas acham assim, não, será que a Mai fica... Alguém manda uma pergunta, você fica com raiva, Mai? Você ainda sente chateada com alguma coisa? Você fica triste? Você chora? Eu fico, meu Deus, eu faço a imagem de que eu não tenho mais nenhuma emoção, eu acho. Você dá topada ainda e aí você sente aquela dor e aí você solta um xingamento, sabe? Gente, porra, ninguém vira. Estou Veja, no processo, esse processo, pelo amor de processo de Deus. iluminação é processo. Não é que você chegou, bateu o piques e acabou-se. Agora você é imortal, você atravessa paredes. Não, gente. Você Até continua Jesus tirou as vivendo. mesas lá dos cambistas no templo, né? Botou para Gente, arrebentar. assim, e é uma observação constante, porque assim, às vezes com tantos anos você vivendo de uma forma anterior a você ter um pouco mais de esclarecimento e praticar essas coisas, certas coisas acabam sendo automatizadas. Quando você vê, você está sacando a arma e dando tiro de volta, né? Então, assim, mas cai em si, não, opa, recolhe, né? Desculpa, exagerei, errei, né? Errar é humano, aliás, é uma coisa que a vida inteira me serviu, eu não lembro exatamente quando foi mas eu percebi isso logo no trabalho, principalmente, no começo da minha carreira, que eu não tinha problema em, sabe, se eu errei alguma coisa, como diz alguém aí, eu não tenho compromisso com o erro, né? Eu peço desculpas, olha, errei. Quando você chega e fala errei, a pessoa porque todo mundo está acostumado a que a pessoa atue se desculpando, jogando a culpa nos outros, né? E fica evidente, né? Você fica com aquela cara de estar só você que pensa que enganou alguém, né? Você fez uma cagada, você fez, acabou-se, né? E os outros perceberam. Agora você fica disfarçando, botando a culpa nos outros. Não, mas o fato de eu admitir e falar, não, olha, fui eu, errei, era para fazer isso, me distraí, fiz aquilo, ou fiz a conta errada, errei, me desculpe, a conta certa é essa, vamos corrigir esse negócio. Perfeito. Quando você chega porque a pessoa está preparada para ouvir a desculpa, né? A desculpa falsa. E quando você chega com a verdade e admite que errou e pede desculpa e vamos resolver o problema, o foco muda para o lado positivo da coisa, porque todo mundo quer resolver o problema, só que ninguém está acostumado a ver que as pessoas, o grosso das pessoas, faça dessa forma, né? Tem muita gente que faz, mas... E quando você tem essa atitude positiva, muda completamente. Então, assim, você reduz a resistência que você pega pela frente, muda a sua realidade na prática. Isso no trabalho é fantástico.
E não precisa dizer que em casa também. É que às vezes em casa você tem mais dificuldade, porque tem a interação pessoal, expectativa, sei lá o quê. Mas toda grande verdade que funciona numa determinada área, você pode tratar de procurar que ela vai funcionar nas outras também, né? Seja na esfera pessoal, profissional, de estudos, ou do que for, né? Isso é válido. E é prática, né, gente? Tanto o passo um como esse passo 2, no início talvez você vai começar a praticar deliberadamente com foco no melhoramento, na expansão, na mudança de uma vida que está negativa para uma vida mais positiva. Você vai estar fazendo a sua parte, o seu esforço de repente, escrever 10 coisas positivas na sua vida, se esforçar para encontrar aspectos positivos na pessoa que você não suporta, na situação desafiadora que você está passando, se esforçar para ter atitudes mais amorosas, ainda que naquele momento você não esteja sentindo, mas você, só ao fato de você se determinar que você vai praticar até sentir, o universo já vai ver, esse está se esforçando para crescer no caminho do amor. E aí, naturalmente, você vai, digamos assim, como girar o motor, né? Sabe aquele bonequinho de corda? Você vai dando corda, uma hora vai. Uma hora você vai ver que vai estar vindo com mais facilidade a gratidão. Eu comecei com 10 coisas, se deixar eu encho o caderno hoje, né? Porque Que nem o carro, é que nem fazer o carro pegar no tranco, né? Ainda tem alguns que funcionam dessa forma. Antigamente era um jeito, não dava partida, bateria, não sei o que, você empurra que ele pega no tranco. exato. Empurra, 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 uma hora ele pega. Uma hora pega. O importante é que você, né? Enfim, tem um exemplo de pessoas como Eckhart Tolle, que era super depressivo, aconteceu uma experiência que mudou da noite para o dia, mas isso daí ele mesmo fala que são coisas que ele pode ter acumulado de vidas anteriores, e nessa ele veio com uma missão de ser um professor espiritual e tudo mais, né? Mas nós que não acordamos iluminados da noite para o dia, a gente tem que ir dia após Tem dia. que trabalhar, Gratidão tem que suar a camisa, né? não. Porque você está aqui, enquanto você está aqui, você tem características daqui. Você só não vai ter quando você não estiver mais aqui. Enquanto tem essas características, elas vão ficar circulando, vamos dizer, é o que o pessoal chama de tentação, né? Não é nenhum demônio tentando você, é as situações da realidade propondo novas experiências e novos ângulos e novas oportunidades de aprendizado. Você pensa que aprendeu porque já fez 4, 5, 6 corretas, e aí vem uma, te pega desprevenido e mostra que você ainda tem o que aprender. Então é só um pouco de humildade, porque às vezes até você acaba sendo um ego espiritual, né? Você, agora eu sou desenvolvido, cheguei lá, né? Então, você não vai falar desse jeito, mas às vezes você, né, lá no fundo, está pensando, nossa, como eu estou desenvolvido, né? E isso aí, subiu no degrauzinho, a chance de tomar um tombo é grande, né? E a realidade providencia as novas lições que a gente precisa, né? Isso acontece. Agora, ninguém é perfeito, gente. Ninguém, não existe esse cidadão aqui. Até porque, o que é perfeição? Se estamos todos no caminho, e se até a fonte, com todo o grau de evolução que ela tem hoje, ela ainda tem espaço para crescer, evoluir, expandir, né? E todos nós temos, né? O que é definição? O perfeito é que nem infinito, né? Não existe, é uma figura matemática, né? É um ideal, ele não existe. Existe sempre espaço, eu costumava dizer profissionalmente, Melhoramento. trabalhava nessa área, não existe nada, não adianta você me dizer que não tem oportunidade de melhoria. Se existe alguma coisa e ela está nesse mundo, ela tem oportunidade de melhoria, ela pode ser melhorada, ela sempre pode ser melhorada, inclusive eu, você e todo mundo, né? O outro não é, e cada um está fazendo o melhor que pode com aquela evolução que adquiriu para a sua própria consciência, né? Através de todas as experiências que teve, como você falou, às vezes de dezenas ou centenas de pacotes de experiência ou vidas anteriores, né? Você chegou aqui com traumas ou sem traumas, com o grau de evolução, aquilo que você aprendeu e acumulou até hoje, está lá disponível para você e você está tentando fazer o seu melhor com o que você sabe. A gente sabe disso porque você olha para trás e fala, se quando eu tinha 20 anos eu tivesse tomado aquela outra decisão, tudo teria ocorrido diferente. Aí, às vezes, você se lamenta, né? Você se recrimina, nossa, que droga, como eu fui incompetente. Não, meu amigo, você tomou a melhor decisão que você tinha com aquela sabedoria que você tinha naquele momento.
Hoje você é outra pessoa. Cada dia você é uma pessoa diferente. O aprendizado de 20 anos depois, né, você não tinha naquela época. Não adianta se recriminar. Todo mundo, por incrível que pareça, inclusive quem está fazendo as maiores feiuras, ele está fazendo só o que ele consegue com aquilo que ele chegou. Né? A gente não sabe como ele chegou ali e é o melhor que ele pode fazer. Isso também muda a nossa perspectiva com relação à atitude dos outros. Que ninguém está fazendo as coisas porque acha, sabe, porque gosta daquilo. O cara acha, para ele, em algum grau, consciente ou inconsciente, que ele tá tentando, ele está fazendo o que dá com aquilo que ele tem. De repente, o que ele tem não é muito. E isso é mais motivo de dó do que outra coisa. Não significa que ele não tenha que seguir as leis e eventualmente ser punido por ter feito alguma atrocidade, mas, infelizmente, é o que o sujeito consegue fazer. Cada um faz o melhor que pode com aquilo que tem. Essa é uma frase constante do Tom que eu assino embaixo. Né? É verdade. A experiência me mostra isso também. Exatamente, né? E ter essa consciência é tão libertador quando a gente está lidando com o outro, né? Olhar para o outro e dizer essa frase aí, nossa, traz um grau de tranquilidade e limpa a gente de guardar mágoas e raiva das pessoas, porque cada um está fazendo o que pode com o melhor da consciência que tem. Sem dúvida. E não faz mal nenhum você aplicar para si mesmo. Tenha carinho com você mesmo, né? Tenha amor com você mesmo e se perdoe. Né? Você não é perfeito. Né? Ninguém é. Errou, aprenda. O objetivo, né, das situações é aprender. Quer tenha errado, quer tenha acertado. Da próxima, faz melhor com o que aprendeu. Simples assim. Né? Não é um lugar de castigo. Aqui é uma escola. Então, quando acontece, poxa, eu sou uma burra, por que isso? Nossa, de novo. Peraí, calma, eu estou fazendo o melhor que eu posso com a consciência que eu tenho. Né? Só de você estar assistindo uma live como essa, absorvendo um conteúdo como esse, já mostra que você está realmente fazendo o seu melhor. Então, paciência, amor consigo mesmo e continua na expansão. E vamos para o terceiro, Mário. Beleza, beleza. Como eu falei, né, você vê, é um crescimento. Né? E esse outro é aquela questão de você fazer a visualização. A gente também já discutiu algumas instâncias disso anteriormente. É conhecido como visualização, como tela mental, como materialização, como renderização, que é o meu preferido, né? E como colapso de onda. Né? O colapso de onda ele usa um termo da física quântica. Observe sempre, a física quântica não está aí, a gente já falou isso antes, por ser física quântica e que você precisa ser um físico quântico para fazer as ondas colapsarem. Não, é um termo que indica materialização, visualização, renderização, né? Que significa, no fundo, fazer com que algo aconteça. Né? Então, e algo que aconteça sempre no futuro, próximo ou distante, ou médio, né? Porque no passado não adianta, você não vai conseguir voltar para mudar alguma coisa e viver outra coisa diferente. Você pode ressignificar o passado, mas você só está no presente, e aqui no presente você tem uma quantidade de escolhas limitadas àquilo que está disponível para você no momento. No futuro, a sua quantidade ela pode se multiplicar rapidamente, né? O universo de todas as possibilidades. Agora, você pode influenciar as coisas numa direção ou na outra, para fazer com que elas aconteçam ou que elas não aconteçam, ok? Essa probabilidade é que você pode influenciar. Né? Seja de algo específico para que aquilo aconteça mais rápido, com mais força, mais próximo, né? Ou que aquilo não aconteça e vá para longe, se afaste e você vai em outra direção. Então, é dessas probabilidades que nós estamos falando. Então, cabe lembrar que a gente discutiu numa dos bate-papos anteriores a diferença entre possibilidade, que significa alternativa, e probabilidade, que significa o grau de força com que algo pode ocorrer ou não. Né? Então, se é uma moeda, a gente sabe que o grau de força de dar cara é 50%, o grau de força de dar coroa é 50%. Então, isso é a probabilidade. E as alternativas são cara e coroa. Né? A queda vai escolher cara ou a queda vai escolher coroa. Né? No caso, nós estamos falando das nossas escolhas. Então, a gente tem ideias, tem pensamentos, tem vontades, tem intenções, preferência, aquele nível de ser, né?
do ser da centelha, da consciência que você é. Quanto mais próximo disso, melhor. E essa vontade vai querer fazer, agilizar coisas no futuro, né? Seja lá qual for a distância, fazer com que aquelas probabilidades daquela possibilidade, daquela alternativa, aumentem ou diminuam. É isso que My Big Toe explica sobre isso. Então, essa força nossa, a intenção, nossa vontade, né, essa que a gente vai usar a visualização, vai usar o largar, vai usar tudo aquilo que a gente já discutiu até aqui, né, para aplicar num esforço para frente. De novo, é independente das anteriores no sentido de que todas são independentes, você pode escolher ver de uma forma, você pode ter determinada atitude em determinado ambiente, com determinada pessoa, com determinada situação, você pode fazer visualização, materialização, renderização, são, vamos dizer, coisas independentes. Mas todas as outras anteriores, elas estão num ritmo mais direto com você. Porque hoje eu vou perguntar para você, qual é o seu grau de separação da sua centelha? Quão próximo da centelha ou da consciência você está? Né? Quanto disso você vive realmente? Né? Você está centrado no ser que você é? Ou você está iludido com o personagem, com o vasilhame, com o veículo, né? Com o avatar, e está pensando que é ele, que é o rei da cocada preta? E está aí sendo agressivo, ficando com raiva, passando nervoso, tendo ansiedade. Todas essas características, elas mostram quão aprofundado você e eu, ou qualquer um de nós, estamos dentro do personagem. E quão longe do ser e da centelha você está. Porque o ser, a centelha, quanto mais centrado você está nele, mais forte e clara é essa sua intenção, essa sua vontade. Então, evolução traz benefício em força para você. Né? Estabilidade, equilíbrio, paz, felicidade e força. Né? Essa é a direção da evolução. Então, evoluir se paga. Crescer, aprender, ganhar sabedoria através da experiência, da prática e do estudo, se paga. Né? Se paga em força. Agora, mesmo ainda um pouco distante disso, você tem alguma força para fazer as coisas acontecerem, tanto que você faz coisas acontecerem. Às vezes, encontra, né, o que realmente você talvez queira. E às vezes tem coisas que acontecem e você descobre que o acontecimento daquela coisa não trouxe necessariamente o benefício que você pensava. Por quê? Porque não era uma coisa do ser, era uma coisa do personagem. Tá? Então, todo esse conhecimento, essa evolução, inclusive através do uso da meditação e tudo mais, é para você estar mais conectado com o ser que você é, para você aplicar isso adequadamente naquilo que realmente te interessa. Que muitas pessoas nem sabem o que é. Pensam que é isto, pensam que é aquilo, e aí não tem força suficiente e não faz acontecer, porque no fundo nem é aquilo. E às vezes consegue fazer acontecer e não, né? E aquilo acaba sendo um atraso de vida em vez de um avanço. Então, aplicar todas essas coisas que a gente já discutiu antes, inclusive o efeito Zenão, né? O negócio do largar, e fazer essa visualização, e não estressar a respeito dela, deixar acontecer, ainda que você possa, vamos dizer, insistir para reforçar, mas não para ficar ansioso. Né? Então, essa é a terceira coisa. Mas, como eu falei, se você começa praticando com as outras duas e vai crescendo nelas, isso é caminhar em avanço de evolução. Você vai se tornar, para você e para o ambiente, uma pessoa melhor. Né? E não é para ficar bonzinho, para ir para o céu, não é nada disso. É para ser um ser melhor, E você vai se sentir melhor. Vida melhor, porque a gente sofre quando a gente pensa que é o personagem, o ego, a gente sofre, como o Mário falou, o ego, tudo que for negativo é coisa do ego. Então, assim, estar no ego é estar em um sofrimento muito grande. Então, o ego acredita que, enfim, o ego, olha, estão todos contra mim, estão contra mim, estão contra mim. Aí ele, ao se sentir acuado, ele faz o quê? Ele ataca, né? E aí vira todo o caos que muitas vezes a gente vê que tem por aí, né? Então, assim, eu acho que a coisa mais que me motiva mais a me conectar cada vez mais, aprofundar cada vez mais na consciência que eu sou de verdade,
a identificação com a consciência e não com a personagem, é exatamente que eu percebi, olhando na minha própria vida, né, da Mai de antes e da Mai de agora, é que o nível de sofrimento, ele diminui muito. Por quê? Porque você consegue ressignificar tudo que acontece. Se aparece um desafio, você já vai, opa, o que é que tem para me ensinar? Mais uma oportunidade de crescimento. Eu sei que eu vou conseguir sair disso, porque você já está num fluxo mais positivo, né? E outra coisa que eu percebi também é que eu passei a amar mais o corpo, com um amor não que eu tinha antes, não é um amor de vaidade, é um amor de tipo assim, eu tô me divertindo, eu sou uma consciência infinita que está se expandindo através do avatar. É tipo uma pessoa que senta para jogar o videogame, ela vai com sofrimento, não, ela vai se divertir lá, ela tá lá com o bonequinho dela e ela grita, ela se diverte. Mas quando a gente esquece que a gente que está pilotando o personagem, aí a gente pensa que tudo aqui é muito levado a sério, aí começa o sofrimento. Aí a gente não tem diversão na coisa toda, né? Até perde o amor pela vida. Aí cria, eu já tive aquela fase de tipo assim, nossa, eu quero me iluminar para eu nunca mais encarnar nessa terra. E eu percebi que aquilo estava trazendo uma sensação de rejeitar o planeta Terra, rejeitar o ser humano, rejeitar o personagem, né? Tipo, querer fugir. E quando eu olho para a consciência que eu sou realmente, através para esse personagem, para o mundo, através da consciência da centelha, que eu tive momentos assim de iluminação, eu olho, o mundo tá lindo, tudo é uma oportunidade maravilhosa de aprendizado, é uma oportunidade, bora se divertir aqui, criando nossa realidade. Muda totalmente a perspectiva quando a gente se identifica não como o ego, como um personagem, mas como a consciência que nós realmente somos, né? A centelha que nós somos. Por isso, o autoconhecimento é importante, né, Mário? O autoconhecimento, esse caminho de crescimento, de busca, de compreensão, de observação de si mesmo, né? A gente não vai mudar o lado externo nem para nós e nem do mundo se não mudar o lado interno. Se não passar por essas duas fases, se não entrar em contato com você mesmo, né? Você vai viver uma vida falsa. Né? Aí sim, uma vida falsa, que você está batendo de premissas erradas, né? E não vai chegar a lugar nenhum e corre o risco de chegar no fim do pacote de experiência do personagem, olhar para trás e falar, não, mas o que eu fiz aqui? Né? Se é que ainda vai ter essa consciência de olhar isso, né? Mas às vezes nem isso, né? Sai se lamentando, vai morrendo de medo no final, quer dizer, sai esperneando, né? E vive uma vida infeliz. Isso não faz sentido isso. Agora, sempre lembrando uma coisa, né? A gente está pisando num território aqui que a gente está falando de pessoas, às vezes, em situação muito difícil e se olhando num beco sem saída, que às vezes estão pensando, eventualmente, até besteiras, né? Coisas desagradáveis para si mesma. Então, assim, quando você está no fundo de uma depressão, existem componentes que, àquela altura, passam a ser físicos também, né? E que tem contribuinte para aquela situação profunda demais. Então, assim, se você está numa situação mediana, como um cidadão comum, né, como eu passei e tudo mais, você consegue aproveitar aquilo e sair disso por esforço próprio. Mas, às vezes, você precisa de um alívio. Né? Então, se você se perceber que está numa situação negativa muito ruim, procure uma ajuda profissional, de um terapeuta, ou de um psicólogo, ou de um psiquiatra. Às vezes, você precisa de algum remédio temporariamente, né, para sair da pior fase, para poder, com mais liberdade, passar a aplicar, experimentar isso. E nada disso vai ser definitivo, é temporário. É só para te tirar daquele buraco inicial, para você chegar num patamar onde você comece a conseguir lidar por você mesmo com essa mudança que você precisa fazer. Então, não deixe de, numa eventual, se percebe que você ou alguma pessoa está numa situação de crise mais profunda, não deixe de procurar um profissional que te ajude nos momentos de crise pior, para você ter a chance de começar a percorrer, né? Provavelmente não é o caso da maioria, a maioria provavelmente está em condições de lidar com isso e mudar a sua própria realidade, mas alguns já estão tão aprofundados que não enxergam saída, né? E às vezes, quando não enxerga a saída, acaba procurando a pior, né? Então, não vale a pena deixar num ponto de crise, caso alguém esteja nele, de procurar um suporte especial para isso, né? Eu acho que vale alertar.
Com certeza, com certeza. E o que é legal é que existem vários relatos de pessoas que estiveram nessas situações assim, as mais intensas e conseguiram sair disso, né? Eu dei o exemplo no canal que o Eckhart Tolle, que pensava muito desde criança em suicídio, até que em um momento de uma crise muito profunda, houve aquele shift, né? A Byron Katie também, ela fala assim que ela era tão difícil que ela mesma se internou numa clínica e o pessoal da clínica, os outros pacientes queriam que ela fosse expulsa, de tão insuportável que ela era. Aí a diretora da clínica não quis, né? Mas ela ficou num quartinho lá em cima, sabe? Nos Estados Unidos tem aquela, tipo, esqueci, no forro da Sótão, 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 sótão. isso. E aí era uma escada pequena para descer, e aí as enfermeiras e os outros pacientes colocavam panelas para saber quando o demônio estava descendo a escada. Meu Deus do céu. E, Olha isso. É uma situação bem difícil e ela conseguiu, né? nossa, hoje ela é uma iluminada. E assim, ela fala assim que a família, ninguém suportava ela, os filhos, e ela não se suportava. Tipo, ela dormia no. Ela praticamente é aquela descrição que eu estava dando do pior caso aqui. Exato, quando você estava falando, você estava lembrando dela. É. E ela disse que ela dormia no chão porque ela não escovava o dente, não penteava o cabelo, não tomava banho. De tanta falta de amor que ela tinha por ela e tanta vontade de ir embora desse mundo. Aí um dia uma barata subiu nela, ela dormindo no chão, por não se sentir digna de dormir na cama. E ela falou assim: eu e essa barata somos um só. Nós somos um. Naquele momento, aconteceu uma experiência transcendental, um shift, acho que bateu no fundo do poço mesmo e, É, enfim, fundo do poço. Ela meio que se identificou com a barata, que talvez fosse o ser mais é, baixo que ela podia ela, imaginar, e ela não se sentia melhor que a barata e acabou se socializando de alguma forma, mas foi um disparador para o caso dela, né? Mas veja, ela estava tendo algum cuidado, né? é, Porque ela estava beirando uma situação que talvez não tivesse aquele cuidado, já tivesse ido, né? Então, esse cuidado, assim, antes, se tem alguma chance, ainda está percebendo que algo está se aproximando nessa direção, tome uma providência de buscar uma ajuda para você ter um suporte qualquer para passar o pior e se levantar de novo, né? é, Isso é importante. Mas a partir de um certo ponto, ou determinado ponto que você está, você se vira com isso, né? É que nem a minha situação lá, né? Num determinado momento aquilo estava terrível, mas não tive a ponto de cogitar determinadas situações e ainda conseguir ter essas inspirações, né? E assim, cada um vai ser cada um, né? A gente fala de exemplos é, aqui. Tem uma moça que eu fiquei muito impressionado de ver, uma colombiana com 13 anos, né, tinha uma vida muito ruim na periferia de Bogotá, sei lá, alguma coisa assim, e ela tinha um sonho de trabalhar na NASA, alguma coisa, né, mas assim, meu, estava lá, a família dela, o pai, a mãe, não tinha emprego suficiente para alimentar a boca de todo mundo, e ela juntou o mínimo de coisa de grana que ela conseguiu ali, alguns dólares, e zarpou para os Estados Unidos. Lá, alguns familiares distantes ajudaram ela a arrumar um lugar para ficar e começou a trabalhar de faxineira, né, fazendo limpeza, e começou a estudar, porque ela tinha 13 anos, era uma criança ainda, né? E começou a estudar, entrou no sistema lá e começou a se aplicar, né? Mas, assim, e isso é um exemplo fantástico de mudança da própria realidade. Ela, em vez de se desesperar e largar a mão de tudo, ela resolveu fazer alguma coisa a respeito e mudar radicalmente, fazer algo na direção daquele sonho que ela tinha, e foi. E aplicou sua energia sobre isso, sua visualização, suas intenções, olhou o lado positivo, não se intimidou com o trabalho, né, com dificuldades do tipo físico, né, estudou, aplicou cada esforço dela em estudar e crescer, passou a ser melhor aluna nas escolas, acabou conseguindo fazer um teste, alguma coisa, pegou um estágio na NASA, né? E foi, né? Isso porque ela foi fazendo, foi para a faculdade também, tudo, e se formou, e ela acabou como chefe do projeto do braço robótico do robô que estava em Marte.
né? Então, ela foi notícia há algum tempo atrás. Então, assim, é uma pessoa que saiu de uma situação extremamente adversa, né? E por si só e foi mudando a sua realidade, tratando de acionar positivamente o ambiente externo com aquilo que ela tinha internamente, e foi fazendo acontecer. Então, assim, aí dá para dizer que alguma coisa é impossível? Não, a pessoa saiu de uma periferia, de um lugar perigoso que mal ficava vivo e tinha o que comer, com 13 anos de idade, e foi, estudou, cresceu, e a oportunidade de entrar na NASA ocorreu, e ela entrou bem, né? Entrou bonita, e acabou por cima, né? No sentido do sonho dela. Ela não ficou na parte intermediária nem na parte de baixo do sonho. Ela foi chefiar o projeto do braço robotizado do robô em Marte, né? E esse Então, assim, Maris, o poder que a gente tem de influenciar é grande, não é pequeno. e também esses exemplos que a gente dá, pessoal, é para motivar, para incentivar, para o que é possível. Eu amo olhar para histórias assim e pensar assim, nossa, essa pessoa só está me mostrando o que é possível. E no caso da história da Byron Kate, que realmente foi um caso extremo de uma depressão, que conseguiu sair, né? Claro, como o Mário falou, ela mesma procurou ajuda indo se internar na clínica, né? E quando ela saiu dessa experiência, ela já saiu, digamos assim, iluminada, né? Porque ela já não era mais a mesma pessoa. Aí, só que aconteceu com ela o que o Mário falou. As pessoas ainda estavam, tipo, esperando a Byron Kate maluca. Eu digo, maluca Olhando o demônio descer a no escada. demônio, mas era um anjo ali naquele momento. Aí, enfim, ela vai contando que demorou um tempo para ela entender o que estava acontecendo com ela, porque estava diferente, né? Então, hoje ela ensina muito sobre isso, entende bastante como funciona a mente. Enfim, e esse exemplo também que o Mário falou, que foi o exemplo de uma pessoa que saiu de uma condição totalmente adversa e foi para um negócio totalmente surreal, trabalhar na NASA, né? Da periferia da Colômbia para a NASA, para chefiar. Então, assim, não quer dizer que todos nós vamos ter, né? Olha, uma genialidade dessa e tal. Não, mas se você for olhar os seus pais, as pessoas, por exemplo, o meu pai, ele saiu do Ribeirinho, levou todo mundo para a cidade e ele teve a superação dele. Então, todos nós estamos aqui superando, em cada um em um nível que vai ser o nível da nossa história, desse pacote de experiência que a gente tem para realizar. Então, essas histórias só me mostram o que é possível, né? E eu sempre digo assim, se é possível para alguém, é possível para mim. Eu não tenho o sonho de trabalhar na NASA. Talvez dar uma palestra lá poderia ser, mas ser uma... Se todo mundo tivesse esse sonho, ele seria impossível de realizar realmente. Mas não tem problema, porque todo mundo não tem, né? Cada um tem o seu próprio. Né? E o importante de tudo isso é, como você disse, perceber que as coisas são possíveis, que as mudanças grandes podem ocorrer, que depende do motor interno da pessoa na direção que ela pretende ir. Exatamente. E você vai realizar, você vai pegar aquela motivação para aplicar na sua vida, nos sonhos que você tem, né? Então, o sonho da moça lá era um sonho surreal, trabalhar na NASA, sair da periferia da Colômbia para trabalhar na NASA. E talvez seja mais surreal do que o sonho que nós temos, né? Nós estivemos falando aqui o tempo todo, alguns exemplos pontuais, drásticos, mostram as possibilidades, mas nós estivemos falando de coisas bem sóbrias e bem pontuais. Né? Comece pequeno, pegue uma situação, veja, comece a ver diferente, comece a ver o desafio, a oportunidade, o aprendizado, pega uma hoje, pega outra amanhã, pega mais outra, pega uma menorzinha, pega uma média, depois pega uma maior. Né? Pratique a mudança de atitude com alguns, pratique a mudança de atitude com outros, né? Pratique a visualização, o largar, a renderização, quer dizer, tudo isso você pode praticar. Você deu exemplo outro dia do pequeno, né? De ver um arco-íris, quer dizer, nós não estamos falando de coisas para você começar materializando o trem na sala da sua casa, né? Não é isso. Exatamente. E eu acho que, resumindo, Mário, tudo, o universo é mental e você é uma consciência dentro do universo mental.
né? O universo é criado pela consciência. Então, se você é a consciência criando o seu universo, então isso, eu não sei vocês, mas isso me dá uma sensação de infinitas possibilidades. Eu não sou alguém vítima das circunstâncias, da hereditariedade, da minha, enfim, de eu ter nascido mulher, de eu ter 1,5 m só. Eu não vou aceitar isso, porque eu entendo que eu sou muito mais do que isso que eu vejo. Eu sou consciência num universo de consciência que eu tenho poder através da minha intenção focada na expansão em influenciar o mundo à minha volta para a minha expansão e a expansão coletiva. Então, isso tira a gente porque o que é uma situação de depressão? É a falta de poder pessoal. A pessoa se sente, em inglês o nome é powerless, sem poder. Então, você fica assim, o problema é esse, eu sou doente. Então, esse é aí acabou. A pessoa não sente que tem força. Então, só de você pensar, poxa, eu posso? Então, se outras pessoas conseguiram, eu posso também. Isso não só na questão da depressão, mas em tudo na vida. Na sua melhora financeira, eu vi alguém falando sobre estar muito angustiado com contas a pagar. Aí, nesse momento, a gente olha e a gente não vê, ai, meu Deus, o meu salário não dá, né? Mas o dinheiro vem de onde, gente? Tem várias formas do dinheiro vir até você. Quando você entende que você é consciência, sua parte é o quê? Focar no que você quer e soltar. E deixar que o universo vai trazer, que as coisas vão acontecer por meios que você, estando focado na mente pequena, no eu menor, desconhece, mas a mente maior conhece. Isso traz para mim uma sensação de empoderamento, de alegria com a vida, né? De leveza também. Enfim, gente. E aí, Mário? Terminamos então? Falamos de... Primeiro mudar a atenção, mudar a polaridade da negativa para a positiva, mudar as suas atitudes e agora fazer suas visualizações, colocando intenção. E estamos numa época muito boa do ano, porque é fim de ano, início de outro ano, e já existe um costume, uma tradição da gente escrever. Hoje eu escrevi já intenções para 2022, foi muito divertido. Mário, deixa uma dica para quem quiser aproveitar esse fim de ano para colocar suas intenções para o ano que vem. Aí. Uma dica de My Big Toe e de Mário também. Eu sei lá, nossa, porque eu nunca pensei dessa forma, né? Porque é uma coisa que você usa constantemente, diariamente, né? E agora, se tiver que pôr alguma coisa, seria assim, se proponha para facilitar a sua vida, para te desenvolver mais, por um lado, se proponha a meditar, né? Pelo menos uma vez por dia, se possível 2, pelo menos meia hora cada vez, se propõe a fazer esse esforço de meditação para você entrar mais em contato. O objetivo é silenciar a mente, e quando você vai silenciando, você vai entrando em contato com o ser que você é. Essa é a primeira etapa. O ser que você é, ele tem muito mais possibilidades, mas o silêncio é a primeira. E o que atrapalha de atingir o silêncio é o ruído da mente. Né? Então, esse é um lado. E o outro é praticar, começando pela primeira área do filtro, escolher o foco, escolher a percepção, né? Mudar a sua escolha de percepção para o lado positivo, para o lado do desafio, da oportunidade, praticando, começando com coisas pequenas. Né? E você pode colocar essas coisas na sua lista de intenções que você vai praticar e seriamente fazer isso. Né? Começar com coisas pequenas, né? se tem essa dificuldade, se já não está mais ágil nisso, e vai buscando. E siga buscando estudar, siga buscando oportunidades com essa, siga buscando bons livros, né? Porque assim, a prática de um lado e a teoria do outro, elas vão se casando, elas vão se ajudando, vão ajudando a expandir a mente. Já disse alguém que uma mente, depois que expande, ela jamais volta a ocupar o mesmo lugar que ela ocupava antes, que é o Oliver Wendell, qualquer coisa. Alguns dizem que é o Einstein, mas não é, né? É uma frase muito boa. Então, assim, você expandir a consciência, buscar autoconhecimento, e outra coisa, não é uma coisa com ponto de chegada, né?
você dá um salto momentâneo, tem um estalo, cresce, e aí você tem algumas outras dificuldades e outras oportunidades e vai batalhar com elas, e dali um pouco vai dar outro salto, né? A iluminação ela dá pequenos saltos em função do acúmulo de determinadas circunstâncias e aprendizados, e ela volta a ocorrer, e volta a ocorrer. Mas assim, né? Talvez a principal que as pessoas chamem de iluminação seja você perceber a consciência, a centelha que você é, e essa é talvez uma principal, né? Mas assim, você continua crescendo, né? Não tem ponto final. É, Mas assim, comece a pôr, se proponha a pôr coisas em prática, a experimentar, né? Não tenha medo, experimente, pratique, é grátis, né? Experimente com coisas menores, experimente com coisas médias, experimente com coisas maiores, né? é verdade. E saia desse marasmo, saia desse aspecto negativo, porque isso só atrasa a sua vida e das pessoas à sua volta também. E não estou falando isso para você ficar com preocupação, é para estimular mesmo. Essa mudança só vai trazer benefício para você e para os outros. E assim, eventualmente, se alguém ficar incomodado, lamento, né, com o seu crescimento. É pelo menos um motivo positivo, né? Porque às vezes a gente pensa que vai crescer, as pessoas vão ficar felizes, e às vezes isso não ocorre, né? Não, alguns pode ser que não, né? Esteja um grau de desenvolvimento para perceber que isso é positivo para ele também. Mas não importa. Cresça por você e cresça sendo você, e você vai colaborar. A melhor forma de colaborar para o mundo e para a melhora do mundo é crescendo e expandindo a você mesmo. É autoconhecimento. É verdade, maravilhoso. Eu acho que é um ótimo objetivo, né, para todos nós, Exato. sempre. Olha a história da Byron Katie. Quando ela mudou, quantas pessoas agradeceram, né? A família dela, e hoje ela ensina tantas pessoas. Então, quando a gente se ilumina, que é o quê? É a gente expandir a consciência, melhorar a nossa participação nesse jogo da vida e ser um farol para as pessoas à nossa volta, porque isso acontece naturalmente. Nem é a intenção, né? A gente fica com aquela... Enfim, você melhora como pessoa e aí, naturalmente, as pessoas à sua volta vão sendo beneficiadas com a sua agradável presença, né? Isso, e olha, veja, você está falando da Byron Katie do caso, né? Você lembra do caso da escadaria que punha as panelas porque lá vem o demônio, né? Olha só, ela era a pior pessoa, né, para ela mesma e para todo o ambiente em que ela estava, né? Então, todos os outros doentes até a segregavam, apesar de serem doentes também, né? Doentes ou necessitados, carentes, né? No entanto, quando você está lá naquele ambiente, imagina a diferença que pode ter sido feita de todos eles que a conheciam como ela era e ver a melhora que ocorreu. Se ela melhorou, cada um ali, imagina, né? É a mesma situação. Se ela conseguiu aquilo, né, dar esse salto, imagina que esperança que isso não pode ter sido para a parte dos outros que perceberam a mudança e a melhoria dela. Se ela, no estado que estava, conseguiu melhorar, com certeza eu, que estou aqui um pouquinho melhor, vou conseguir também, né? Então, acaba sendo uma luz para os outros também, né? Exatamente. O melhor presente que a gente pode dar para o mundo é a nossa luz mesmo. Esse é o presente, com certeza. E a luz que você dá para os outros e para todos, ela não faz falta para você. Você está iluminando o ambiente. Todos vão receber e não vai faltar. Quer dizer, não é algo que você vai ficar em escassez, né? Você, quanto mais se ilumina, mais luz você tem. Exatamente. É perfeito isso, Mário. E falando em luz, nós vamos estar aqui iluminando Brasília, pertinho do Congresso. Isso. Eu vou conhecer Brasília, hein, May? Exatamente. Dia 18 de dezembro, eu e o Mário vamos estar no workshop Despertar 2.0 aqui em Brasília. Já temos o local, que é o Hotel San Marco. Fica bem no eixo monumental. Dá para ver o congresso de frente, assim, lá dos altos. Vai ser muito legal, muito maravilhoso mesmo. E a gente está com o segundo lote. Vai até quando, Mário? O segundo lote que tá esse é o valor. Termina domingo, o segundo lote. Né? E a gente citou ontem também, esse lote ainda está com um preço bastante interessante, né? Então, em relação ao preço final. E a gente não se importa, quer dizer, se esgotarem esse lote aí e for tudo por esse preço, melhor ainda, né? Porque não fazemos questão de vender pelo preço maior. É que é uma questão de organização e ser padrão, né? Porque a gente sabe que vai ficando mais complicado para organizar um evento à medida que a gente vai chegando próximo da data dele. Então, aproveite, porque domingo
esse segundo lote se encerra. Exato. Então, venham aqui passar esse fim de ano com a gente, né? Porque dezembro vai estar pertinho da virada de ano, já começar o ano de 2022 com um dia inteiro. Serão 12 horas comigo e o Mário. Esses 5 episódios aqui foram maravilhosos, muita expansão. Imagina presencialmente, que a energia é ainda maior, né? Quando estamos juntos presencialmente, aí os avatares reunidos. Vamos ter oportunidade de trocar muita ideia uns com os outros, vamos ter oportunidade de praticar por algumas sugestões práticas para você treinar no local e treinar posterior e desenvolver, né? Vamos ter um conjunto de binaurais para a gente usar na prática, vamos ter uma sessão de meditação que a May vai conduzir, então vai ser muito bacana. Então, contamos com essa oportunidade que, assim, é algo, pela experiência que a gente já tem, tanto do evento anterior como do evento do Tom, é algo assim realmente muito gostoso para todos os participantes, rola muita gratidão, né? Então a gente espera realmente encontrar todos lá e que a gente se divirta um pouco lá também, porque o objetivo é ser feliz também. É verdade, com certeza. Não é para trabalhar em mina de carvão, não. A expansão não é trabalho em mina de carvão, é felicidade. Gente, manda direct aqui pra gente no Instagram, tá? Procura a nossa equipe, procura lá no Instagram do Mário também, que tem gente perguntando informações sobre o workshop. É só procurar direitinho aqui que a gente vai auxiliar vocês, tá bom? Isso. E está na bio, no caso aqui do MyBigTom, do meu lado, eu coloquei nos destaques, tem um link. Na bio, você clica no link, depois tem uma série de botões. O primeiro botão é informação para o evento. E me manda mensagem, manda WhatsApp, manda sinal de fumaça. A gente está aí para ajudar. Vai ser maravilhoso. Já estou aqui bem feliz que forma-se, né, uma egrégora, uma energia muito boa quando a gente está junto. E a procura, May, é como a gente estava conversando, né? A procura em relação ao primeiro evento que a gente fez em São Paulo, ela foi muito mais acelerada. Né? Verdade. E detalhe, assim, gente, devido às restrições que ainda estão ocorrendo, o local ele está com a capacidade reduzida. Então, a gente teve que disponibilizar uma quantidade menor de ingressos que o próprio local comporta, por conta das restrições. E já foi aí, né, Mário, metade já, né? Isso. E o lado positivo que tudo tem lado positivo, né? Como a gente acabou de falar. Isso. A gente não vai poder ter a quantidade de pessoas que o local caberia, né? Mas a gente vai ter a oportunidade de estar muito mais próximo de cada um, porque vai ter menos gente, né? Obrigatoriamente, no limite da capacidade do local atual. Então, vai ter uma oportunidade de interação pessoal, presencial, mais pessoal, né? Mais próxima. Olha aí. Eu vou falar uma coisa aqui, vai ter sessão de fotos com a May, né? Se quiser tirar uma comigo, pode também. Mas claro, eu sei que com a May vai ser assim, né? Uma foto vai ficar mais bonita, né? Então você vai ter essa oportunidade também. E a gente está louco para tirar fotos com vocês também. A gente tem as memórias do evento primeiro, a gente compartilhou nas páginas aí. Foi muito gostoso, né? E uma das partes legais são as fotos que a gente leva, porque ajuda na lembrança também. Exatamente, maravilhoso. Mário, gratidão. Nossa, foi muito bom esse nosso intensivão de física quântica. Vai ficar aqui no Instagram e também depois a gente vai subir lá para o YouTube, onde o pessoal vai poder assistir novamente, porque muita informação legal aqui que a gente compartilhou. Gente, gratidão por vocês estarem aqui. E gratidão, Mário, também. E vou deixar o Mário se despedir agora. Tá bom, obrigado, May, obrigado a todos, gratidão mesmo. Foi um prazer ver tantas pessoas participando aqui conosco. É bom saber que todas as pessoas estão buscando melhora pessoal, buscando evolução. E é nisso que a gente está batalhando e disponibilizando essas oportunidades como a desse evento. Muito obrigado a todos por participarem aqui, pelos feedbacks que nos dão na rede, né, nos comentários que fazem nas postagens. E muito obrigado, gratidão mesmo. Gratidão, gente. Até mais. Obrigado, Mário. Vejo vocês lá, Workshop Despertar, 18 de dezembro aqui em Brasília, eu e o Mário. Nos vemos lá. Nos vemos lá.